Olá, pessoal. Então, bem-vindos à nossa parte 3 da aula 13 de marketing pessoal, tá certo? Então, a gente vai falar agora sobre o LinkedIn, né? Já que eu falei na parte 2 que uma das estratégias do marketing pessoal é saber navegar bem nas redes sociais, vamos falar do LinkedIn, que é a principal aqui, rede social profissional, ok? O LinkedIn, eu acabei de falar, é uma rede voltada para negócios e profissionais, né? Que ela é bastante interessante para você fortalecer principalmente essa imagem profissional sua, né? O Instagram ele é mais voltado muitas vezes para questões pessoais, né? Então o LinkedIn tem mais essa pegada profissional. Ele ajuda você a criar novas conexões e também ajuda a você ser visto pelo mercado, né? Porque o LinkedIn ele é uma das principais ferramentas aí que os recrutadores usam, se não for a mais usada, né, para encontrar profissionais que se encaixem em novas oportunidades, tá certo? O LinkedIn vai funcionar como se fosse um currículo virtual, ali vai ter basicamente tudo da sua parte profissional, questão das experiências, certificações, habilidades e assim por diante, né? E vai facilitar, então, ser visto pelas empresas e pelos recrutadores, tá certo? E vai facilitar também se candidatar para vagas e processos seletivos. Então, muitas vezes você consegue, direto pelo LinkedIn, se candidatar para uma vaga sem nem precisar enviar o currículo ali para um e-mail, simplesmente clicando em candidatar-se no botãozinho do LinkedIn, você já consegue estar dentro de um processo seletivo, tá certo? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que vai guiar aqui todo o nosso vídeo sobre o LinkedIn. O principal propósito ali do LinkedIn para quem está buscando trabalho é aparecer nas pesquisas do LinkedIn. Então lembre o seguinte, quando o recrutador clicar lá na barra de pesquisa, que ele vai digitar um profissional ali para buscar, né? Pense em quais palavras-chave ele vai colocar ali, né, para poder buscar. Então, o seu perfil ele tem essas palavras-chave. Por exemplo, se alguém estiver buscando por desenvolvedor de aplicativos para smartphones em Belo Horizonte, vou limitar aqui pela região. Será que o seu perfil tem alguma coisa, alguma dessas palavras, algum indicativo que você é a pessoa certa para essa vaga aqui? Então, aqui tem um exemplo, eu digitei desenvolvedor Android Belo Horizonte. Olha só o que apareceu. Quase todos têm a palavra desenvolvedor no título ou na função atual, tá certo? Inclusive, alguns aqui, ó, tem até as tecnologias que o profissional trabalha, tá certo? É importante entender que na hora de aparecer aqui na busca do LinkedIn, o algoritmo ele vai utilizar a seguinte ordem. Primeira coisa, o que ele vai mostrar primeiro? As pessoas que têm mais conexões em comum, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem mais conexões, esse primeiro candidato, tá? A segunda coisa que ele leva em consideração também, a função atual. Então, repare que essa função atual do primeiro candidato bate exatamente com o que eu descrevi aqui, tá certo? E, por último, ele vai levar em consideração também o título. O título é aquela parte lá do seu perfil que fica logo abaixo do nome, tá? Então, tudo que tiver aqui, ó, desenvolvedor Android, repare que aqui no título tinha todas essas palavras, tá certo? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para ter um perfil de destaque no LinkedIn. O que mais a gente tem que levar em consideração? Porque não adianta também você aparecer lá na busca, né? Se não tem as demais informações, ou se o seu perfil, assim que eu olhar ele, eu já vou te descartar, mesmo tendo as características ali que eu fiz a busca, né? Então, para a gente criar um perfil de destaque, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, escolher imagens adequadas, né? Lembre-se, a plataforma é para uso profissional. Então, tem que lembrar de tudo que a gente já falou na primeira e na segunda parte sobre marketing pessoal, tá certo? Dica aí para foto de perfil. Escolha uma foto em que você esteja sozinho, com ângulo basicamente a partir da estrutura do ombro para cima, tá? E vestir de maneira mais formal. Algumas fotos que não são legais aqui para o perfil do LinkedIn. Essas fotos aqui, né? Estão em momentos mais descontraídos, fotos muito coloridas, tá certo? De óculos escuros, que a gente já falou, aqui de novo de maneira mais descontraída, fazendo compras. Então, o legal aqui seria uma foto assim, mais formal, mais sóbria, vamos falar assim, ok? Onde o que se destaque seja o seu perfil mesmo da estrutura do ombro para cima, tá certo? Uma outra coisa que a gente consegue colocar também, né, a imagem de fundo. Uma imagem de fundo aqui, o ideal é que ela retrate alguma habilidade sua, então no nosso caso que ela tem alguma coisa relacionada com o desenvolvimento de aplicativos, né?
ou que você esteja executando um trabalho ou participando de algum evento, certo? Uma coisa que é legal também é depois você visualizar se a foto que você colocou ela não está aparecendo cortada. Aqui eu tenho um excelente exemplo, né? Tem aqui uma foto que mostra a pessoa trabalhando, né? Quais são as habilidades dela, tá certo? E ao mesmo tempo, né, que ela está trabalhando, como ela trabalha com evento, está participando de algum evento. Então, esse aqui é um excelente exemplo de imagem adequada aqui para a imagem de fundo. Segundo ponto aqui para criar um perfil de destaque, descrever as habilidades, né? Quais são as suas habilidades, as suas skills aqui dentro do LinkedIn, ok? Então, listar todas as suas principais competências e habilidades profissionais. Aqui tem um exemplo, né? Essa pessoa aqui, ela sabe Git, Linux, Spring e assim por diante, Java. E uma outra coisa que dá para a gente colocar também é certificação. Você tem alguma certificação, dá para você, inclusive, colocar o link delas direto no site, ou você pode simplesmente colocar as certificações aqui. Isso também ajuda bastante aqui na hora do recrutamento, tá? Outro ponto para prestar bastante atenção é o resumo ou descrição do perfil, aqui está em inglês, né? Seria o about ou sobre. Nessa seção é importante você se apresentar, colocar os dados básicos, nome, idade, local, né? Profissão. Aproveitar aqui também para descrever um pouco, porque você tem um outro ponto aqui do LinkedIn que você vai colocar a sua experiência profissional. Então, descreva resumidamente sua trajetória profissional, quais são os seus interesses. Eu quero trabalhar com desenvolvimento mobile de maneira geral, eu quero trabalhar somente com desenvolvimento mobile Android, eu quero trabalhar com desenvolvimento mobile multiplataforma, eu quero trabalhar com desenvolvimento para back-end, ok? Para as aplicações web e assim por diante. Quais são suas motivações, tá certo? E falar um pouco sobre a área que você quer atuar, que a gente falou aqui, né? Os interesses profissionais, e o que você valoriza também. Aqui tem um pequeno exemplo, apesar de estar em inglês, ele tem basicamente tudo, né? Tudo isso, fala um pouco sobre a trajetória profissional, o que ele gostaria de trabalhar, tá certo? Aqui também o terceiro parágrafo aqui também fala um pouco dos interesses, né? O quarto parágrafo fala sobre o que ele valoriza e aqui quais são as experiências e o que ele gostaria de fazer, tá certo? O quarto ponto aqui para a gente tomar cuidado é em relação ao título, que eu já mostrei anteriormente aqui, que ele vai aparecer na parte de pesquisa, né? Então é interessante usar palavras-chave relacionadas ao cargo que você está procurando, ou que você quer, né? Ou que você está, tá certo? Aqui não é o local para você colocar em busca de recolocação, em busca de oportunidade, porque lembrar que isso aqui é critério também para você aparecer na barra de pesquisa. Então, você vai aqui, basicamente, você tem palavras-chave, né? Então, acho que nenhum recrutador vai colocar em busca de recolocação lá quando fizer a pesquisa, né? Então, ele vai procurar aqui para ser mais direto, porque imagina a quantidade de pessoa que está em busca de recolocação se o recrutador está procurando exatamente por um desenvolvedor mobile em Belo Horizonte, tá certo? Então, é muito difícil que ele vai utilizar esses termos aqui na busca. Uma boa estratégia é colocar as palavras-chave separadas aqui pela barra vertical, ok? Fica limpo, fica bem separado, tá certo? E você consegue separar as palavras-chave aqui, dá para você colocar vários. Coloque as principais, né? Porque isso aqui também tem um limite de caracteres, então coloque suas principais características do trabalho que você está, ou do trabalho que você deseja, ou das suas habilidades, tá certo? Muito bem. O quinto ponto é descrever as experiências, né? Tenta fazer além do básico. O básico seria colocar empresa, cargo e período, tá? Então coloque também o que foi que você fez na empresa. Então aqui, ó, gerente de engenharia. Então coloque a sua experiência como gerente de engenharia, quais tecnologias você trabalhou, quais foram suas responsabilidades ali, qual era o tamanho da empresa ou do time que você trabalhava ou que você coordenava, tá? Então tenta detalhar um pouquinho mais a experiência para não ficar só como, desenvolvedor mobile. Você trabalhava com qual plataforma? Trabalhou com quais linguagens? Trabalhava com que tipo de time de desenvolvimento que era, né? Qual era o tamanho dos times e assim por diante. Outra dica do LinkedIn, né? Apesar de a gente estar falando aqui no momento só do seu perfil,
Lembrar que o LinkedIn é uma rede para você estabelecer contatos profissionais, tá certo? Para promover e facilitar isso. Então, selecione bem as pessoas que você quer adicionar, mantenha contato com elas, deixe comentário, curta as publicações, né? Faça publicações também que sejam de interesse dos outros. Siga os perfis das empresas e dos recrutadores, né? Você tem, às vezes, recrutadores que são recrutadores especialistas em profissionais de tecnologia, ok? Então, siga essas empresas e profissionais que são referências no segmento que você quer atuar. Lembrando que uma das coisas também, um dos pontos aí, para você ser visto nas barras de pesquisa, né, nas pesquisas aí dos recrutadores, é o número de conexões, tá certo? E uma outra coisa também é a questão das recomendações, tá certo? Então, dê recomendações dos outros sobre tecnologias, sobre o profissional mesmo, né, para você conseguir validar as habilidades dos outros e peça também por essas recomendações. Apesar de hoje em dia as recomendações elas têm um peso muito menor do que no início lá do LinkedIn, né? É uma coisa a mais para você ter ali, né? Você tem lá 100 recomendações falando que você é um excelente desenvolvedor mobile, então já é um ponto que vai te diferenciar de uma pessoa que não tem essas recomendações, tá certo? É muito interessante você pedir essas recomendações para quem já trabalhou com você ou para quem já estudou com vocês, de maneira a trocar recomendações. Tudo bem, então, já que a gente falou, deu uma dica do LinkedIn, né, eu vou deixar um exercício para vocês, uma atividade, que é fazer uma revisão do LinkedIn em cima do que a gente fez. Então, aplique essas técnicas que a gente apresentou agora, de modo que você ganhe destaque e visibilidade aí no seu perfil, tá? E, depois que você fizer, posta nos comentários também o link para o seu LinkedIn, para eu poder dar uma olhada, para o pessoal que está vendo o vídeo aqui também dar uma olhada, tá certo? E eu vou dar uma olhadinha lá para ver como ficou, ok? Eu vou parar essa terceira parte aqui, a gente continua na quarta parte aqui do vídeo, tá? Obrigado e até lá.